Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o tema de hoje é algumas experiências que eu tive com Deus, algumas experiências que Deus me proporcionou passar, que eu vou levar para toda a minha vida, que vai servir como um testemunho, como experiências não tão boas, mas boas ao mesmo tempo, porque Deus estava comigo o tempo todo e as experiências me mostram que com certeza Deus estava comigo. Então, não foram muitas, eu vou contar duas apenas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Sempre temos aqueles momentos que passamos, sempre temos momentos que estamos não muito bem, achamos que Deus nos esqueceu, achamos que Deus não fala mais conosco, achamos que estamos abandonados. E num desses dias eu estava assim e fui pro culto normal, só que eu não estava bem, eu não estava sentindo nada no culto, não estava conseguindo prestar atenção, porque eu estava muito mal, eu nem lembro mais o motivo porque eu estava, mas eu estava mal. E sabe que é você chegar no culto, sentar lá atrás, ficar quietinha, ouvindo, mas como se você não tivesse ido, porque o corpo estava lá, mas a mente não estava. Eu estava nesse culto desse jeito, e aí o culto acabou, eu fui embora. Só que da minha igreja até minha casa era um caminho bem longo. Então eu tinha que descer um tobogã e para poder chegar no meu bairro, porque o bairro que a gente congregava era num outro e a igreja e a minha casa era em outro bairro, só que era próximo, tudo muito perto. E aí para descer, eu desci esse tobogã, só que esse tobogã era muito perigoso, tinha assalto direto. E você tá naqueles dias que nada te você se distrai e nada te chama atenção, nada, você não consegue ver nada ao seu redor. E eu desci esse tobogã orando a Deus, pedindo livramento pro Senhor me dar, não deixar nada acontecer. Mas assim, antes de eu continuar, deixa eu só colocar uma coisa que eu esqueci. Antes de tudo isso acontecer, eu tinha pedido experiência com Deus, porque eu queria ter alguma experiência para contar, eu queria ter falar assim, Deus realmente tá comigo, Ele fez isso pela minha vida, e eu tinha pedido experiências com Deus dias atrás. Continuando, aí desci esse tobogã e fui pra casa. E como a gente, eu na minha mente, a pior parte tinha passado, que era o tobogã. Falei, Senhor, obrigado, porque, né, consegui passar dali e tal. E continuei meu caminho. Depois que desce o tobogã, pra chegar era uma reta, parece que não acabava nunca. E aí desci o tobogã, aí chegava num campo. E eu fui pra esse campo, passei, e nisso um carro passou por mim. A gente percebe as coisas, mas não presta atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. E o carro passou por mim. Só que eu não lembro se é o mesmo carro, mas não sei também, né? E aí, continuei indo. Aí eu passei um campo, tem uma esquina. E nessa esquina tinha um carro parado, com a porta aberta. E um rapaz vindo em minha direção. Só que minha cabeça, eu tava tão distraída que eu nem prestei atenção. E aí ele veio, passou por mim. E pra mim tava aí, eu continuei. Quando ele passou, ele me pegou pelo pescoço, colocou uma faca no meu pescoço e falou assim, entra no carro agora. Eu falei, Senhor, agora que eu vou morrer, vai me fazer qualquer coisa, vai me jogar em qualquer lugar, vai me, sei lá. A gente pensa muitas coisas, muitas coisas. E eu entrei no carro porque o que eu poderia fazer, né? Com a faca no meu pescoço, entrei nesse carro. Neste momento, a minha bolsa enganchou. Nisso que ela enganchou, ele me deu um empurrão. Falou, entra logo. E aí eu falei, eu tô entrando, a minha bolsa tá enganchada. Aí consegui tirar minha bolsa. E nisso que eu entrei no carro, a minha reação foi o quê? Foi gritar, orando. Eu não gritava socorro, eu gritava orando, pedindo a Deus o livramento daquela situação.
E ele começava a me socar, ele me batia muito, me socava o tempo todo. E aí eu falei, e eu gritava, Senhor, não, eu pedia socorro pro Senhor, não pedia socorro pra ninguém. Mas aí eu entrei nesse carro, só que a porta não abria por dentro, só por fora. Eu falei, Jesus, eu vou morrer. E aí ele foi em direção à minha igreja. Só que assim, desce e tem dois lados, né? Um que vai para a igreja e um que ia pro outro lado, o lado que não tinha quase nada, era deserto. E eu falei, se ele for pro lado da igreja, eu vou gritar, alguém vai me escutar, vamos socorrer. Aí ele fez o oposto, ele foi pro lado contrário da igreja. E eu começava a gritar e chutar o vidro. O vidro não quebrava de jeito nenhum. Enquanto eu chutava o vidro, ele socava, me dava soco. E aí eu comecei a gritar, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí ele falava comigo, já terminou a sua reza? Eu falei, ainda não. E eu falava, chorando e gritando ao Senhor para poder me livrar daquela situação. E aí foi que quando a gente estava indo em direção indo para ao contrário da igreja, ele olhou para mim e falou assim: "Eu vou te soltar". Aí eu falei: "Vai, então me solta, moço, me solta aqui". Eu vou te soltar porque eu não posso tocar em você. Gente, isso foi uma coisa que tocou lá no meu profundo, porque como que, né, uma pessoa faz isso e depois ela vira para mim e fala que não pode me tocar? Porque quando somos servos do Senhor, o inimigo tenta contra a tua vida, mas os anjos do Senhor estão ao teu redor e ele não pode te tocar, porque você é a serva do Senhor, você é guardada por ele o tempo todo. Coisas ruins podem acontecer para te dar experiência, como essa situação. E aí, continuando, ele foi e virou numa rua e me deixou. E aí, quando eu saí do carro, ele ainda falou assim: ora por mim, porque a minha esposa acabou de me largar, eu não sei o que eu tô fazendo. E assim, ele tava visivelmente embriagado, drogado, não sei distinguir se ele tinha usado bêbado, certamente ele estava, mas eu não sei se ele tinha usado droga, alguma coisa. E aí eu ainda orei por ele e continuei meu caminho. E aí, essa experiência foi uma das experiências mais impactantes que eu tive com Deus, porque naquele momento que ele falou, eu não posso te tocar, eu vi que verdadeiramente Deus é comigo, Deus está comigo o tempo todo. Deus, mesmo que venhamos passar por, chega a arrepiar, mesmo que eu venha passar por provações, mesmo que coisas ruins venham acontecer, coisas ruins, Deus usa, muitas das vezes a gente coloca, não vê o livramento que Deus nos dá, não vê que Deus está conosco o tempo todo, e a gente coloca isso como, Deus não está comigo, Deus não me ama. Já pensou se eu pensasse assim? Realmente eu teria sido liberta ali, tinha me libertado, tinha me deixado ir embora e dizendo que não podia me tocar. Ele falou exatamente assim: eu não posso te tocar porque você é uma serva do Senhor. Foi exatamente essas palavras que ele usou. Então, isso me tocou muito. Isso eu vi que Jesus verdadeiramente é comigo. Ele me guarda de dia e de noite. Então, essa experiência foi uma das mais impactantes que eu tive com Deus, porque realmente eu vi que Deus é comigo, Deus é fiel na minha vida o tempo todo. Então, eu não tenho motivos, eu não tenho. É uma coisa que não tem como eu largar este Deus. Não há um motivo para eu largar esse Deus que me guarda de dia e de noite, todos os momentos da minha vida. E porque o inimigo ele pode tentar contra a minha vida, pode tentar, mas Deus é comigo. Então é maior o que está comigo do que está no mundo. Então eu vejo que Deus é verdadeiramente comigo, que Ele me guarda o tempo todo. Então, né, a segunda experiência com Deus foi... Na minha igreja a gente tem um projeto que se chama Profetiza. O que é o Profetiza? O Profetiza ele é um projeto que ajuda os jovens da nossa igreja
a descobrir seus talentos, seus dons, os seus ministérios, vamos dizer assim. Porque você pode no Profetiza cantar, você pode pregar, você pode dirigir um culto, você pode tocar. Então, o Profetiza é isso, ele ajuda as jovens a perder aquela vergonha de talvez falar em público, né? Então, aí tivemos uma reunião e toda reunião a gente decide quem vai pregar no Profetiza, quem vai cantar, quem vai dar a palavra introdutória, quem vai dirigir o culto. E dessas reuniões, eu fui escalada para pregar. E eu falei, meu Deus, eu nunca preguei na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como falar, não sei como agir. Senhor, e orando ao Senhor, falando, Senhor, me dá uma experiência. Essa experiência, perdoe-me, gente, olha, batalha dessa, Senhor. Mas vamos lá, voltando ao assunto. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não sei pregar, eu não sei como falar em público. E pedir experiências para Deus. Eu brinco sempre que eu falo comigo que eu não vou pedir experiências para Deus, porque sempre que eu peço ele me dá. Mas enfim, eu peço sempre que eu quero ter muitas experiências com Deus, eu quero poder falar do amor de Deus para todos. Então, vamos lá que o vídeo tá ficando. Então, aí pedi experiência para Deus. E eu tinha exatamente uma semana para poder preparar a palavra e tal. Só que aconteceu alguma coisa que teve que mudar o dia. Então eu tive 2 semanas para poder estudar. E fui. Aí, passou uma semana. Na semana que eu ia pregar, eu estava em casa com meu marido e minha filha e eu comecei a sentir um formigamento no braço direito. Foi do direito, foi pro braço, depois eu tava na perna e enfim, ficou esse lado meu todo paralisado. Ficou paralisado e eu sem saber o porquê, e eu começava a chorar, Senhor, não, meu Deus, eu vou morrer, eu só pensava em morrer. E aí ficou mais ou menos uns 20 a 30 minutos paralisado, sem mexer. Passou, não fui ao hospital, não fui nada, beleza. No outro dia eu fui trabalhar normal, passei a manhã bem e tal. E aí, tô lá no trabalho e na parte da tarde começou no meu pé, o formigamento no pé, e minha amiga que trabalhava comigo, ela chegou na minha mesa na hora. Aí eu falei, amiga, o meu pé tá... E eu já tinha contado pra ela que tinha acontecido na noite anterior. Aí eu falei, amiga, meu pé tá formigando, eu tô com medo. Aí ela, mas tá sentindo? Eu falei, tô. Aí beleza, aí passou uns minutinhos e começou a perna toda, foi pra perna e foi pro braço, e parou tudo de novo, e eu não conseguia mexer. E parou, e eu fiquei parada sem saber como ficar, sem saber. E aí, liguei pro meu marido, falei, parou tudo de novo, preciso ir pro médico, porque eu tô com medo disso, eu não sei, porque a gente vê aí casos de paralisia da AVC, da sei lá o que dá, paralisia, enfim, paralisou. Aí ligaram pra ambulância, que a ambulância ia demorar uns 40 minutos ainda pra chegar. Aí liguei pro meu marido, aí meu marido foi me buscar lá no serviço e fui pro Jaime, que é um hospital aqui, que é de emergência e urgência, eu acho, se não me engano. E fui pra lá. E aí me atenderam, eu já tava com tudo paralisado, sem mexer nada. E cheguei lá, conversando normal, como se não tivesse acontecendo nada, mas eu tava tudo parado aqui ao lado. Eu não tava, tipo assim, tudo parado. E fui pro hospital, entrei lá e tal. E aí começou... Aí passei por aquele processo de classificação e tal, e fui. Aí, quando o médico me atendeu, ele fez algumas perguntas e me passou um monte de exame pra fazer. E aí eu fui fazer um monte de exame, passei o dia todo no hospital, até a noite. Saí de lá, já era quase 10 horas, eu acho, 9, sei lá. E aí eu fui... Aí ele me passou um exame, um mapeamento, eu acho que fala o nome, mapeamento que a gente faz na cabeça. E fui. Aí nos exames que eu fiz lá no hospital não deu nada. Nada. Aí beleza. Aí fiz esse mapeamento. Não, aí tá. Aí não deu nada.
E aí no sábado, que isso foi numa quarta ou quinta-feira, se eu não me engano. E aí eu estudando a palavra, e a palavra era sobre o corpo. Eu não lembro onde que tá essa passagem agora, mas foi uma palavra sobre o corpo. Que o corpo, falar do corpo, a igreja, que se uma parte do corpo está mal, todo o corpo sente e tal. E até o momento eu não estava entendendo. Pra te falar a verdade, eu vim entender na hora da pregação, na hora que a menina falou assim, agora vamos ouvir a palavra e tal. E aí veio tudo na minha mente, tudo que eu tinha passado, toda aquela história, aquela situação que eu passei. E eu falei, Senhor, como que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, porque Ele me fez sentir o que muitas vezes a igreja passa, porque se a igreja é um corpo, e o corpo, se vamos supor, o corpo, se o meu dedo aqui, eu machuco esse dedo, não é só ele que vai sentir, todo o meu corpo vai sentir o que ele está sentindo. Então a igreja é da mesma forma. Se alguém está passando por necessidade, se alguém está passando por provas, está triste, está mal, não só aquela pessoa vai sentir, todo o corpo vai sentir. Então Deus me deu essa experiência para mostrar que verdadeiramente o corpo sente tudo que um membro está sentindo. Então se o membro não está bem, o restante do corpo não vai estar bem. E depois que eu falei, até falaram assim, você foi igual, eu esqueci o nome do, Oséias, acho que foi esse, Oséias, que teve que casar com uma prostituta, eu não sei se o nome dele é Oséias mesmo, mas eu acho que vocês já conhecem essa passagem, que ele teve que casar com uma prostituta para saber o que Deus passava com o seu povo, porque o povo estava disperso, estava, acho que, se eu não me engano, adorando outros deuses, e tinha se esquecido completamente de Deus. E estava Deus estava sendo traído o tempo todo por aquele povo. E Oséias, ele foi um homem que passou pelo que Deus estava sentindo naquele momento. Então Deus permitiu que ele casasse com a prostituta, ela traiu ele várias vezes. Isso, eu não sei como é que tá na Bíblia, eu vou pesquisar direitinho, mas é mais ou menos isso. Então foi duas experiências muito marcantes na minha vida. Foi duas experiências que, graças a Deus, eu realmente eu vi que Deus é comigo todo momento. Então, se você acha que Deus não está com você, se você está passando por uma prova e fala que Deus me esqueceu, Deus não quer, Deus não fala mais comigo, Deus enfim, Deus é contigo. Se Ele está em silêncio, tem até um louvor que fala, né, quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então creia nisso, creia que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando por algo melhor pela tua vida, por algo melhor pela tua família, pelo teu casamento, pela tua casa, por tudo que define a tua vida, por todas as áreas da tua vida. Então creia que Deus é contigo a todo momento. Então seja fiel a Deus, porque Deus, Ele sempre é fiel. Ele é fiel conosco. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Foi duas experiências que marcou muito a minha vida. E eu espero que essas experiências sirvam para você refletir, para você ver que Deus verdadeiramente é conosco se nós formos fiel a Deus. Então é isso. Espero que vocês gostem. E não sai daqui, né, sem dar seu joinha, porque isso é muito bom para nós. E não sai daqui antes de se inscrever aqui no canal. É aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, escrito inscrever-se. Que toda vez que o vídeo meu for lançado aqui, você receberá a notificação. Então não sai daqui. E eu vou deixar minhas redes sociais todas aqui também, no bloco de informação ou aqui, ó. Quando passar aqui, vai ter minhas redes sociais. Então é isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau!